Há alguns dias, o Datafolha soltou o resultado de uma pesquisa que foi realizada no Brasil com o objetivo de descobrir quais são as maiores torcidas de times de futebol no país. E é sobre essa pesquisa e sobre alguns aspectos até metodológicos que eu vou falar hoje. Bom, motivado por essa pesquisa do Datafolha, eu me lembrei que eu tinha uma edição da revista Placar e uma edição específica trazia, na verdade a edição inteira era especial sobre uma determinada pesquisa, também sobre times de futebol, sobre as torcidas. E é essa edição aqui, de 1993, tá bem surrada aqui, né? E é uma edição muito interessante, porque a edição inteira é relativa a essa pesquisa. Então, dividido por estados, por faixa etária, por várias dimensões e vários comentários, opiniões e comentários de jogadores e treinadores e jornalistas. E interessante é que na época, em 93, aliás, eu vou até um pouquinho mais para trás, essa pesquisa cita uma outra pesquisa realizada em 83. Em 83, me parece que era a primeira grande... Essa de 83 me parece que foi a primeira grande pesquisa em relação à detecção dos times de futebol para os quais os brasileiros torciam, e foi do Instituto Gallup, e as maiores torcidas do Brasil na época eram Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Santos e Atlético Mineiro, nessa ordem. Aí em 93 a Placar encomendou ao Ibope uma pesquisa que, ao que parece, foi ainda maior. 3.500 pessoas fizeram parte dessa pesquisa. E os resultados foram os seguintes: os times com maiores torcidas eram Flamengo, Corinthians, São Paulo, Vasco e Fluminense. Então já deu uma boa mudada em relação à pesquisa de 10 anos antes. E a pesquisa de agora, do Datafolha, trouxe como resultado os times de maiores torcidas são Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco, nessa ordem. Então já é um pouquinho diferente também daquela pesquisa de 93. E esses 5 times, eles vêm se estabelecendo como os times com maiores torcidas no Brasil já há algum tempo. O Datafolha faz essa pesquisa regularmente, pelo menos desde o ano 2000. Então, desde 2000, o Datafolha fez 19 pesquisas. E nessas 19, os 5 times de maiores torcidas eram justamente esses aqui. Então, só para a gente ter uma noção dos números, o Flamengo teve 20% nessa última pesquisa, Corinthians 14% do total de torcedores, São Paulo 8%, Palmeiras 6%, Vasco 4%. Esses são os 5 primeiros. E aí os times que vêm em seguida são Cruzeiro, Grêmio, Santos, Internacional, Atlético Mineiro, Botafogo e Fluminense, nessa ordem, oscilando ali entre 1% e 4%. 2% dos entrevistados informaram torcer para a seleção brasileira e 22% não torcem para nenhum time. Essa pesquisa foi feita com 2.878 pessoas no final de agosto e vocês podem se perguntar, bom, uma pesquisa com menos de 3.000 pessoas consegue refletir o panorama geral em uma população de milhões de pessoas? A população do Brasil é composta de mais de 200 milhões de pessoas. E essa dúvida frequentemente aparece também em épocas de eleições, e as pesquisas em geral têm mais ou menos esse tamanho, 2.000, 3.000 pessoas. E será que realmente com esse tamanho de amostra a gente consegue ter uma boa ideia do que acontece em um universo de mais de 100 milhões, 150 milhões de pessoas? E eu digo que sim. E por que eu tenho tanta certeza disso? Porque a gente tem resultados teóricos que garantem isso, contanto que a pesquisa e a escolha dos entrevistados sejam adequadas. Bom, eu vou dar uma explicação breve, não vou entrar em detalhes muito técnicos, mas na pesquisa aqui o Flamengo apareceu com 20%, né? Essa é a proporção de torcedores na pesquisa. Se a gente fizesse uma pesquisa com uma outra amostra, por exemplo, podia dar ali Flamengo com 19%. Se fizesse uma pesquisa com uma outra amostra, podia dar ali Flamengo com 22%. Então essa proporção observada, a gente pode associar uma medida de probabilidade, uma distribuição de probabilidade. Afinal de contas, a cada amostra que a gente pegar, a gente vai ter um valor diferente. Para um tamanho de amostra suficientemente grande, e esse tamanho de amostra aqui, quase 3.000 pessoas, é bem além do suficiente, tá?
Então, para um tamanho de amostra como esse aqui, a gente diz que a distribuição de probabilidade, ou seja, o modo como essa proporção vai ser distribuída em caso a gente fizesse diversas amostras, segue uma distribuição que a gente chama de normal, que eu vou até deixar a fórmula aqui do lado, a fórmula que determina essa distribuição. Pode parecer um pouco complicada, tá? Mas a gente diz que é quase um milagre da natureza isso acontecer, porque essas proporções amostrais, se o tamanho da amostra for razoável, seguem uma distribuição determinada por essa fórmula meio complicada, e isso é devido a um teorema, que a gente chama de teorema limite central, ou teorema central do limite. Então, a gente diz realmente que é praticamente um milagre, sempre vai acontecer isso, tá? E é daí que a gente tira aquelas conhecidas margens de erro que a gente sempre vê em pesquisas eleitorais. No caso dessa pesquisa aqui do Datafolha, eles informaram que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Então a verdadeira proporção de torcedores do Flamengo na população deve estar ali entre 18% e 22%. Na verdade, o que é essa margem de erro? Essa margem de erro é o correspondente ao chamado intervalo de confiança. E no caso aqui é um intervalo de confiança de 95%. E o que seria isso aqui? Bom, a gente diz que se a gente pegasse 100 amostras, fizesse 100 pesquisas de forma independente, em cerca ali de 95 delas a gente esperaria que o valor verdadeiro estivesse dentro desse intervalo de confiança. Então a gente tem, na verdade, o que a gente pode dizer é que a gente tem uma grande confiança de que o valor verdadeiro, no caso aqui da torcida do Flamengo, esteja ali entre 18% e 22%. Na verdade, eu fiz a conta mais precisa, usando esse tamanho de amostra aqui que eles usaram de 2.878 pessoas. O valor verdadeiro ali da margem de erro é de 1,8 ponto percentual para cima ou para baixo, no máximo, tá? Então, como existe essa margem de erro, então, por exemplo, no caso do Cruzeiro, o Cruzeiro teve 4% o resultado da torcida do Cruzeiro aqui nessa pesquisa. E do Atlético Mineiro, seu grande rival lá em Minas Gerais, 2%. Mas isso não quer dizer com absoluta certeza que a torcida do Cruzeiro é o dobro da do Atlético Mineiro. Primeiro porque esses números estão arredondados, tá? A gente não sabe se é 4,2%, 3,8%. E, além disso, a gente tem as margens de erro. Então, pode ser que a torcida do Atlético Mineiro até seja maior que a do Cruzeiro, tá? Porque a margem de erro da do Cruzeiro ficaria ali entre 2% e 6%, e a do Atlético Mineiro entre 0% e 4%. Então, isso pode acontecer. Isso porque existe uma incerteza envolvida. Obviamente que há uma incerteza envolvida. Claro que esses resultados, eles são válidos sob algumas condições, e uma das condições é que essa pesquisa tenha sido feita como uma amostra aleatoriamente selecionada dos respondentes. Claro que nem sempre isso é possível, você ter uma amostra perfeitamente aleatoriamente selecionada. Então eles usam metodologias para tentar lidar com isso. Bom, só para a gente ter uma ideia aqui, eu fiz uma conta para ter uma margem de erro de 1 ponto percentual, na pesquisa aqui são 2, né? Para ter uma margem de erro de 1 ponto percentual, a pesquisa devia ter tamanho de cerca de 8.000 a 10.000 pessoas. É um tamanho bastante grande, né? Talvez um tamanho desse seja até inviável. Bom, se vocês quiserem resultados mais detalhados da pesquisa do Datafolha, eu vou deixar um link aí na descrição, que é para um relatório do próprio Datafolha. Então eles detalham, além dos percentuais das torcidas, eles dão os detalhes em relação à faixa etária, sexo, região em que os torcedores moram e várias outras coisas. É bem interessante, dê uma checada aí no link. Bom, então é isso, gente. Então esse foi o tema de hoje. Deixem aí seus comentários, suas sugestões, suas críticas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Eu sou Daniel Takata e esse é o Esportístico.